falar sobre alguns temas no conteúdo de história que são recorrentes, beleza? Separei hoje 3 conteúdos aqui, 3 áreas específicas para a gente discutir um pouco, bater um papo, para você ficar inteirado na hora de fazer a prova, não chegar de surpresa, beleza? Então vamos tentar destrinchar, pelo menos rapidamente, para a gente conseguir fazer um panorama das áreas que a gente distribuiu aqui. Bom, eu coloquei aqui Guerra Fria, Era Vargas e Nazifascismo. Se você nunca ouviu falar desses termos, aí eu te recomendo que você acesse nosso site, que você entre no Facebook, no Instagram da página, para você começar a se inteirar. Mas você que já começou a estudar um pouco, né, saiu agora ou está no ensino médio, já ouviu falar desses temas que eu estou falando, vem comigo que a gente vai destrinchar aos poucos esses temas, beleza? Bom, Guerra Fria, quase todo mundo já escutou falar, né? O que é a Guerra Fria em si? Bom, vamos tentar entender. A Guerra Fria é um período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, assim como os países do eixo, são derrotados pelos aliados, né? Entre os aliados nós temos Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países, tanto a União Soviética, né, quanto os Estados Unidos, se tornam duas grandes potências globais e começam então a disputar a hegemonia política e ideológica naquele momento. Os Estados Unidos levantam a bandeira do capitalismo, enquanto a União Soviética do comunismo ou socialismo, se assim preferir. Então, são duas potências que, após a Segunda Guerra Mundial, se intensificam, se legitimam enquanto os dois maiores países, em termos de potência, tanto industrial quanto bélica naquele momento. Beleza? Então esses dois países, União Soviética e Estados Unidos, tornam o mundo que a gente chama de, fazem do mundo que a gente chama de bipolaridade ou bipolarização do mundo. O que seria uma coisa bipolar? Que tem dois polos, dois lados. Quais seriam esses dois lados então? União Soviética, defendendo uma ideia, uma construção política comunista ou socialista, e os Estados Unidos do outro lado, uma ideia liberal ou melhor, capitalista, São dois pensamentos políticos, duas ideias, políticas diferentes e de sociedade também, tá? O que você precisa se atentar sobre Guerra Fria? Provavelmente as questões de Guerra Fria vão falar sobre os blocos, Esses países, eles são, digamos assim, eles têm seus aliados, então tem blocos políticos, de outros países, Além disso, também costumam cair questões sobre a disputa entre esses países e como eles colocavam essa disputa. Por exemplo, as Olimpíadas, que é uma demonstração de força do país, mas também, por exemplo, a corrida espacial, que é uma disputa, digamos assim, entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem consegue conquistar o espaço. Por exemplo, a União Soviética é a primeira representante a mandar um humano pela primeira vez ao espaço, Enquanto os Estados Unidos manda o homem à Lua. Então, a gente tem uma série de movimentos que vão preconizar a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, que defendem duas ideias diferentes de planejamento social e político, e econômico também. Beleza, galera? Além disso, vale ressaltar que a União Soviética e os Estados Unidos também configuram uma espécie de guerra que, apesar de ter gerado outras guerras, como por exemplo a do Vietnã, a Guerra das Coreias, a crise dos mísseis em Cuba, e uma série de outros eventos que levaram às vias de fato, ou seja, uma batalha que de fato aconteceu. O nome Guerra Fria se dá ao clima de instabilidade, ao clima de, digamos assim, temor. Por que temor? Porque as duas maiores potências tinham, digamos assim, a iminência de uso de armas nucleares, Isso fazia com que o mundo inteiro temesse um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, A gente está dando uma passada rápida, outros assuntos podem ser abordados, mas eu acho que você conseguiu dar uma sacada que como é importante estudar Guerra Fria. Até porque o mundo que nós vivemos atualmente já não é mais um mundo bipolarizado, A Guerra Fria, ela tem seu fim ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, e a partir de então, o nosso mundo já é um mundo mais multipolarizado, Mas fica para uma outra aula, De repente uma aula que você vem aqui assistir com a gente na nossa unidade. Tá? Nosso segundo ponto aqui é Era Vargas. Esse com certeza você já deve ter ouvido falar, Se Guerra Fria você não ouviu, Era Vargas é do teu interesse,
né? Era Vargas, a gente escuta falar, era Vargas, o que seria uma era, né? É um período de dominação. E quando a gente fala de Getúlio Vargas, a gente está falando do a principal figura política brasileira na história, né? Pelo menos no período democrático. Por que a gente está falando durante o período democrático republicano? Porque Vargas assumiu o governo ali na chamada Revolução de 1930, né, e vai até 1954. Né? Nós temos ali, então, uma série de movimentos, né, idas e vindas, né, movimentos diferentes de Vargas. Vargas tem um período provisório, depois tem um período constitucional, né? Depois nós temos o Estado Novo, depois nós temos o período democrático, ou seja, olha quanto tempo nós temos de Vargas no poder, né? Entre indas e vindas aí, olha quanto tempo nós temos de Vargas no poder. Ou seja, estudar Vargas é fundamental, esse período que vai de 30 até 54, tá? Dica para você que vai estudar Era Vargas, que está se concentrando para estudar Era Vargas. Estudar as diferenças entre os momentos de Vargas, tá? O Vargas que chega ao poder, as alianças que ele faz quando chega ao poder, a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Também atentar para as alterações que a Constituição brasileira sofre pelo menos 2 vezes, né? A Constituição de 1932, que contempla, por exemplo, o voto feminino, né? E a polaca, né, que seria a Constituição que Vargas teria instituído durante a sua ditadura, o chamado Estado Novo. Eu, como professor de História, indicaria que você atentasse às diferenças entre os momentos de Vargas, né? São vários Vargas, né? São várias faces do mesmo Getúlio Dornelles Vargas, né? Esse talvez seja a maior dica. Uma outra coisa importante também de Vargas que a gente tem que se atentar é sobre as políticas do chamado desenvolvimentismo, né? Ou seja, a questão industrial, a criação da CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, o trabalhismo instituído por Vargas, também falar da Petrobras, da Eletrobras, e também, por que não, falar sobre como Vargas criou um vácuo de poder com o seu suicídio, né? Lá em 24 de agosto de 54, Vargas, digamos assim, ele gera um vácuo de poder, né? Que vai ficar ali durante um tempo e que em 64, né, vai ser assumido pelos militares durante a ditadura militar. Beleza? Então essas seriam as minhas sugestões aí para quem está querendo dar uma sacada melhor em Vargas. Beleza, galera? Como último ponto, eu vou colocar aqui o nazifascismo, né? Daniel, nazifascismo? Talvez nazismo, você já tenha ouvido falar. Ou fascismo, né? Palavras que estão muito em voga, inclusive. Mas a gente cabe atentar que o nazifascismo ele acontece num momento chamado período entre guerras. Ele acontece entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o nazifascismo vai ser o motor da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque aqui a gente vai ter, por exemplo, a formação do eixo, que seria, basicamente, para rapidamente atentar, a Alemanha, né? A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Mas a gente também tem, por exemplo, a Espanha, né, de Francisco Franco, durante a Guerra Civil Espanhola. Nós temos, por exemplo, Portugal, de Salazar, ou seja, outros movimentos. Mas a Alemanha, Itália e Japão são os principais do eixo, né? Hitler é uma figura conhecida, provavelmente você já deve ter ouvido falar nele, né? Então, durante esse momento, sob a Alemanha hitlerista e a Itália de Benito Mussolini, a Itália fascista, que vai começar a Segunda Guerra Mundial. Muito em conta, tá? Muito importante isso, por conta do final da Primeira Guerra Mundial. Né? Só recapitulando, no final da Primeira Guerra Mundial acontece o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha vai ser obrigada a pagar com os custos da guerra, toda a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai ficar arrasada. E usando desse revanchismo do final da Primeira Guerra Mundial que a Alemanha nazista vai se constituir com uma ideia imperialista de dominação, ideológica sobretudo, utilizando conceitos como supremacia racial, darwinismo social, uma ideia de espaço vital, ou seja, conquistar cada vez mais espaço para uma Alemanha cada vez mais grandiosa, segregação racial, como negros, judeus, homossexuais, ciganos, ou seja, tem uma série de questões aí éticas e étnicas também, né? Então, o nazifascismo é esse momento, então, do eixo, e contra o eixo, quem lutam? Os aliados, né? Os aliados seriam, então, Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética, para ficar, né, nos principais.
Então você consegue perceber que, Daniel, mas a Guerra Fria não é a União Soviética contra os Estados Unidos? Sim, mas para você perceber, mesmo tendo planos sociais, ideológicos diferentes, a luta contra o nazifascismo não é uma luta entre comunismo e capitalismo, é uma luta contra os regimes de exceção, né? Contra os regimes, digamos assim, de supremacia racial, contra o fascismo. O fascismo não é exatamente uma ideologia política aceitável da democracia, né? No momento que a gente vive e tudo mais. Então é importante você saber fazer essa diferença. Aliás, a minha dica, além de estudar o Tratado de Versalhes, que é o que vai motivar a Alemanha nazista para a Segunda Guerra Mundial, é entender que é depois da Segunda Guerra Mundial, onde o nazifascismo é derrotado, que a Guerra Fria vai se colocar. Quem são os dois principais, digamos assim, atores na derrubada do nazismo, né, e do fascismo? Estados Unidos e União Soviética. Opa, Guerra Fria, né? Faz a tríade, Primeira Guerra Mundial, né, período entre guerras, né? Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, onde essas potências que se afirmaram durante a Segunda Guerra Mundial derrotando o nazifascismo vão se sublevar. Uma outra dica aqui de nazifascismo é você lembrar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas e fascistas, principalmente na Itália, tá? Na Batalha de Monte Castelo, né? Lembrar aí dos expedicionários da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, né? Isso é muito importante, isso costuma cair com alguma relevância. Beleza, galera? Bom, apesar de ter sido curto, o que eu tentei fazer aqui foi dar um panorama, mais ou menos, para a gente conseguir entender assuntos que costumeiramente caem na UERJ, né? Com mais de 30% de incidência desse tipo de conteúdo cair nas provas da UERJ objetivas. Beleza? Galera, além disso, eu vou vir aqui também, né? Vou me dispor aqui, olha só o que eu estou fazendo por você. Vou te dar agora as minhas premonições, né? Os astros me revelaram algumas coisas que talvez eu acerte, mas confia em mim, hein? Vamos lá, tem coisa importante que a gente precisa frisar. Por exemplo, a gente tem 100 anos, aniversário de 100 anos, da comprovação da teoria da relatividade do Einstein, né? Sempre importante a gente fazer esse link interdisciplinaridade, né? É muito importante falar de história e física, né? Até porque o Einstein vai marcar, por exemplo, o surgimento de vários momentos por exemplo, guerra nuclear, a possibilidade de uma guerra nuclear, né? Tem a ver, então, relacionar ali Segunda Guerra com a comprovação da teoria da relatividade do Albert Einstein. Outra coisa que a gente também pode frisar é a revolta da vacina, né? Por quê? Porque nós temos um momento atual que existem alguns boatos, né? Algumas mensagens, um certo frisson contra a vacinação, né? Isso lembra muito o que aconteceu em 1910, né? Ali com a revolta da vacina, né? Então, onde a população que estava à margem do Rio de Janeiro é obrigada compulsoriamente a tomar a vacina. Isso, sempre lembrando, tá? Desenvolvimento da vacina pelo Oswaldo Cruz, tá? Médico, sanitarista. Então tem essa ideia de obrigação da vacina, né? Com desmistificação, uma ideia também de ilegibilidade da ciência. E também lembrar que em 2009, ou seja, há 10 anos, nós tivemos o quê? O surto de H1N1, a chamada gripe suína no Brasil. Então existe um link aí que a gente pode tentar fazer. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é da chegada do homem à Lua, que está fazendo aniversário também, tá? Lembra que a gente falou aqui? Chegada do homem à Lua, tá? Durante a Guerra Fria, muito importante, porque pode falar, por exemplo, sobre como o homem lida com o espaço atualmente, né? Como é que o homem lida com o universo, como é que ele lida com as expectativas dele, como é que ele lida com os satélites naturais, como no caso a Lua, até o homem conseguiu chegar no espaço, né? Outra coisa importante também que a gente pode frisar é a possibilidade de relacionar o festival de Woodstock, né, que acontece nos Estados Unidos, como uma representação da luta pelos direitos civis, né? Ali a gente tem, durante a década de 60, entre 60 e 70, a gente tem ali
uma representação da luta pelos direitos civis. A gente tem, além do Festival de Woodstock, a gente tem também o movimento hippie, a gente tem Martin Luther King, além de outros grupos, como por exemplo os conhecidos Panteras Negras. A gente tem um movimento ali por conhecimento e democratização dos direitos civis dos negros, das mulheres, o movimento feminista, o movimento hippie, né? Luta contra a guerra no Vietnã, ou seja, uma série de movimentos ali importantes, né? Que é simbolizado teoricamente pelo Festival de Woodstock, que conta ali com grandes artistas como Jimi Hendrix e Janis Joplin, né? Então, o que eu queria dizer? Que esse momento pode ser lembrado atualmente por causa da forma como os líderes globais, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem se posicionado em relação aos mexicanos ou às minorias, né? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar atento, né? Como as grandes potências se posicionam e como isso é visto. Uma outra coisa que a gente pode lembrar também, tá? Que não é descartável, é sobre o surgimento da internet. Né? O surgimento da internet, tem vários links possíveis, né? Como vocês sabem, a internet ela acelera o processo de comunicação, né? Então pode fazer um link, por exemplo, né? Uma conexão com as grandes navegações, que para alguns estudiosos, né, historiadores, geógrafos ou sociólogos, teria sido a primeira forma de globalização, né? A forma de aceleração da comunicação, né? Passando ali saindo do Sol do Mediterrâneo e indo para o Mar Atlântico. Além disso, a internet pode suscitar diversos debates, inclusive debates de gênero, debates raciais, né? Debates sobre uma série de possibilidades. Então, assim, atentar para o aniversário da internet, para o surgimento da internet, é muito importante com uma aceleração da comunicação, tá? E se você quiser uma dica mais específica ainda, tenho para te dar. Tem a ver a internet com associadas revoluções industriais. Quando é que começa esse processo de comunicação? Né? É ali mais da primeira para a segunda revolução industrial, né? A gente tem o telégrafo, né? A gente começa a ter uma série de movimentos que aproximam as pessoas. Então a comunicação também é um aspecto interessante de se revelar ali na revolução industrial. Beleza, galera? Bom, para além disso, desejo para vocês ótimos estudos, para vocês em diversos conteúdos e matérias. Espero que você possa estar presente com a gente aqui, contar com você aqui fisicamente, para que seu objetivo seja alcançado. Valeu? Essas são as minhas dicas. Espero que você tenha gostado. Beleza? Um forte abraço aqui do Super Concurso.